Qualquer um que estiver falando para vocês que não vale a pena otimizar os seus vídeos, está errado. Qualquer um que estiver falando, independente de quem que ele seja. Qualquer um que falar que não vale a pena otimizar. No YouTube, não é só criar conteúdo amigável para o resultado de pesquisa. Não é só criar conteúdo amigável para o mecanismo ou para o algoritmo. Otimizar significa deixar o seu conteúdo mais fácil de ser entendido, tanto pelos espectadores quanto pelo algoritmo, para saber o que é melhor na hora de sugerir o seu vídeo. Sugerir o seu vídeo pode ser na barra lateral, pode ser na home do YouTube, pode ser em resultado de pesquisa. Todas as vezes que o YouTube exibir o seu vídeo como sugestão, como resultado, como opção, o YouTube vai precisar de uma série de informações sobre o seu vídeo. Ele precisa saber do que se trata. Ele precisa saber qual é o tópico. Ele tem que saber qual é o assunto, qual o nicho, porque sem essa informação, o algoritmo não sabe para quem recomendar. Essa é a base. Existem outros fatores. Essa é a base. Como é que faz para o algoritmo saber do que se trata um vídeo? O título, o que você fala dentro do seu vídeo, porque o algoritmo transcreve, a legenda que é gerada e que você corrige, se você for capaz de fazer esse tipo de coisa, as palavras que você usa na fala, o que você mostra dentro do seu vídeo, o algoritmo consegue identificar. Se você escreve na tela, ele consegue identificar essas coisas. As palavras que você escreve no seu título, o que você coloca na sua descrição, até as famigeradas tags que não servem para nada podem ajudar a trazer algumas informações sobre isso, inclusive dizendo do que não tem no seu vídeo, ou quais são as conexões corretas, porque às vezes as pessoas escrevem palavras erradas, e aí as tags ajudam a identificar as palavras certas e as palavras erradas. As hashtags, os links que você coloca na descrição, no card, na tela final, se você insere o seu vídeo numa playlist, tudo isso é otimização. Para vocês terem uma ideia, fatores de ranking no YouTube. Eu não vou falar todos, mas eu tenho uma lista de 29. A taxa de clique, como que sua capa atrai a atenção das pessoas, o que está na capa do seu vídeo. Por isso que você não pode fazer capas aleatórias, isso é otimização. A capa do seu vídeo precisa ser otimizado para ganhar o clique das pessoas. Você tem um vídeo que você não otimizou. Você não se preocupou em colocar palavra-chave no título, você não se preocupou com escrever a descrição, não botou hashtag, não colocou ele em playlist, não fez conexão com outros vídeos do seu canal, colocando o link na descrição, no card, na tela final. Você não fez nada disso. Mas você vai precisar fazer uma capa e um título que chamem a atenção das pessoas e que as pessoas saibam do que se trata o conteúdo. E você fala no vídeo. Você fala, e alguma coisa que você fala, o algoritmo identifica aquilo como um tópico, como um assunto. E se sua capa e o seu título não forem chamativos o suficiente e você não ganhar clique, você não vai ter visualização. Então quando você cria uma capa chamativa e um título atraente, você está melhorando a sua taxa de clique. Isso é otimização. Você otimizou o seu vídeo. Não existe vídeo no YouTube sem otimização, gente. Não existe. Algum nível de otimização esse vídeo teve. Uns mais, outros menos. Quanto mais otimizado, mais dados, mais informações, maior é a sua estratégia, a sua conexão com o seu público e com o algoritmo. E se você negligencia muitos fatores, você está negligenciando as possibilidades dentro da plataforma. Você está perdendo chances. Em outras palavras, você está fechando portas para você gerar mais visualizações. E se algum vídeo de alguém teve muita visualização, supostamente pouco otimizado, a pessoa não fez muito esforço, ou ela praticamente não se esforçou em otimizar para ter resultado, se ela tivesse otimizado, ela teria mais resultado. Ela teria mais visualizações, ela teria atraído mais público, o vídeo teria sido mais recomendado, ela teria mais engajamento, a retenção teria sido melhor, a taxa de clique teria sido maior, as visualizações viriam de mais fontes de tráfego, as pessoas teriam compartilhado mais vezes. Quando você negligencia as otimizações dos seus vídeos, você para de pensar no longo prazo, você olha só no curto prazo, é o que eu estava explicando. Aí você tem um impacto naquela comunidade de pessoas que já conhecem o seu canal, elas clicam, elas assistem, elas interagem, aí o YouTube começa a testar um perfil de público em torno daquele perfil de pessoas que já estão acostumadas a seu canal, só que você não rompe a bolha. A otimização, ela faz você romper a bolha padrão de público que normalmente assiste o seu canal. E aí você estagna o potencial de crescimento no longo prazo.
No curto prazo, alguns desses resultados são incríveis e funcionam até muito bem. Só que o problema do YouTube é que as coisas não são no curto prazo. Todo mundo que olha o YouTube no imediatismo toma decisões erradas e não se sustenta. Por isso que eu falo tudo no YouTube é a médio e longo prazo. Eu falo para vocês, diminui a ansiedade. Parem de buscar botões mágicos e soluções fáceis para os resultados. Quem diz para você não otimizar o seu vídeo, ele está tentando te entregar uma solução mágica, fácil, mas que não é sustentável no longo prazo. E dificilmente essa pessoa não está otimizando de verdade. Algum nível de otimização existe. Aí tem, lembra, eu falei para vocês, para quem é aluno do Fórmula YouTuber Expert, já viu isso. Eu vou abrir turma do Fórmula YouTuber Expert, podem ficar tranquilos. Para quem é aluno, eu já coloquei lá 29 fatores. E eu tenho uma lista de mais 15 que eu ainda estou estudando. Esse número vai bater mais de 40 fatores que a gente tem conhecimento. E que são fatores que nós temos controle para poder deixar o nosso conteúdo mais amigável para o público e para o algoritmo. E não existe esse negócio de criar vídeo. Ah, porque a minha prioridade é aparecer nos resultados de pesquisa. Minha prioridade é ser mais recomendado e aparecer mais na home e na barra lateral de outros vídeos. Isso não existe dentro do YouTube. Porque o YouTube, ele está preocupado com o espectador. Onde o espectador tiver, o YouTube identificar que existe um conteúdo que é relevante para essa pessoa, o YouTube vai recomendar e vai colocar esse vídeo lá. E se você negligencia as otimizações, você está perdendo oportunidades. É como se você dissesse para o YouTube, eu não quero que você faça tais recomendações. Eu não quero que você entregue meu vídeo para mais pessoas. Você está limitando. Taxa de clique, retenção, os capítulos que você coloca nos seus vídeos, o contexto da informação, porque uma coisa é o tópico, o assunto daquele vídeo. Outra coisa é o contexto do assunto daquele vídeo. O momento que você publica, a época do ano, a sazonalidade. Tudo isso é fator. Se você publicar um vídeo hoje para ensinar as pessoas como fazer ovo de Páscoa como renda extra, o algoritmo vai perceber que esse vídeo, por melhor otimizado que ele esteja, ele não é recomendável agora, porque você não está na época certa, você passou da época. As pessoas só vão se interessar por esse assunto no ano que vem, na próxima Páscoa. Tem sazonalidade. Não adianta você começar a falar agora da Copa do Mundo que só vai acontecer daqui 3 anos, porque a sazonalidade também afeta o alcance dos seus vídeos. Então você também tem que começar a estudar qual é o momento certo para publicar certos vídeos, tipos de vídeos e tipos de conteúdo. Porque isso vai impactar. Isso é otimização também. E aí o pessoal vai fazendo esses testes malucos, que são testes de muito curto prazo. Os vídeos são diferentes, gente. Quando a pessoa pega 2 vídeos, A e B, e um vídeo tem otimização, ele fez o máximo de otimização possível. E no vídeo B, ele não se esforçou tanto, ele fez o mínimo possível, o mínimo necessário, porque o mínimo todo mundo tem que fazer. Capa, título, escrever qualquer coisa na descrição, colocar umas tags aleatórias e tal. Você fala dentro do vídeo, então o YouTube transforma aquilo em legenda. O mínimo tem. Não existe vídeo sem otimização nenhuma. Então, um vídeo muito bem otimizado e um vídeo no padrão. Sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço. Os tópicos são diferentes. Os assuntos são diferentes e impactam o interesse das pessoas de forma diferente. Exemplo, eu já usei esse exemplo diversas vezes. 70% dos youtubers que assistem o meu canal não são monetizados. Não entraram para o programa de parcerias do YouTube ainda. Quando eu faço vídeo sobre o programa de parcerias, sobre monetização, sobre como melhorar os seus ganhos dentro do YouTube, 70% do meu público ignora. Por quê? A pessoa olha e fala assim, pra que eu vou aprender isso? Meu canal não é monetizado ainda. E aí vocês não assistem. Agora, quando eu faço vídeo ensinando a entrar no programa de parcerias do YouTube, ganhar 1.000 inscritos, 4.000 horas, fidelizar o seu público, aí 70% do meu público tem muito interesse em assistir, e aí vocês clicam para assistir. Tá vendo que tá dentro do mesmo tópico, mas o contexto faz diferença? Se eu falar como melhorar o CPM e o RPM do seu canal, 70% do meu público vai ignorar. Por quê? Eles não são monetizados ainda. Então eles não querem saber como aumenta o CPM e o RPM. Eles estão preocupados como entrar para o programa de parcerias ainda. O assunto é o mesmo, é monetização. Mas eu tenho interesses diferentes. E isso gera quantidade de visualizações diferentes. Independente se eu otimizei o máximo possível ou o mínimo possível. Agora,
num vídeo que eu já sei que tem um potencial menor de visualizações por causa do tópico, por causa do assunto, eu preciso otimizar ele o máximo possível. Eu tenho que me preocupar. Porque esse vídeo, no longo prazo, vai gerar muita visualização, porque mais pessoas vão entrar para o programa de parcerias do YouTube. Outras pessoas que ainda não conhecem meu canal vão querer assistir, e eu preciso romper a bolha de pessoas que me conhecem, e que estão no meu canal, e que acompanham o meu trabalho. E isso só se faz com otimização. Olha lá no Discord as métricas do meu canal. Fiquei 3 meses sem postar, e o canal cresceu por conta da otimização para pesquisas. Mandei agora, vou olhar. Quem é membro do canal pode entrar nessas conversas, igual a Carol mandou aqui, ó. Olha só, a Carol ficou um período sem publicar, e olha as visualizações dela que não caíram. Por que que as visualizações da Carol não caíram nesse período? Porque ela otimizou os vídeos. Os vídeos que ela publicou nesse período aqui, ó, anterior, estão otimizados. Aplica as estratégias. Então o canal dela sofre pouco quando ela fica sem publicar. Sofre pouco ou não sofre nada, porque ainda tem pessoas assistindo os vídeos, tem pessoas interessadas no assunto, e o YouTube sabe recomendar para essas pessoas. E o melhor desse exemplo da Carol é que ela está mostrando um período longo. Veja, tudo é a longo prazo, o que foi o canal dela nos últimos 365 dias. E nós temos que analisar as nossas estatísticas num período longo. Qual é outro fator de otimização positivo do canal da Carol? Ela tem um nicho muito bem definido, um tópico, um assunto principal do canal muito bem definido. Ela sabe quem é o público-alvo dela, então ela não está falando para o vento, ela está falando para pessoas certas, do jeito certo, com o interesse certo. E ela entrega o conteúdo que atende a demanda e a expectativa dessas pessoas. Ela otimiza bem os vídeos para ela atrair visualizações não só de resultados de pesquisa, porque a otimização no YouTube não é só para resultado de pesquisa, é também para você ser mais recomendado e o algoritmo identificar as pessoas certas para poder clicar, e aí você rompe a sua bolha e o seu canal continua crescendo. Não existe canal no YouTube sem otimização. E se você negligencia isso nos seus vídeos, você está perdendo oportunidades de crescimento no longo prazo. Se existe o recurso dentro do YouTube, se a ferramenta está disponível, se o YouTube mostra para você assim, faça essas coisas para melhorar a interação com o seu público, se está disponível, você tem que usar. Sempre que o pessoal me pergunta, por exemplo, tags. Tag serve para quê? Nada. Não serve para nada. O YouTube já falou que não serve para nada. Mas está lá disponível. Então usa. Enquanto aquele campo de tags não sumir, você não vai parar de usar. Ou aprende a usar do jeito certo. Tem o jeito certo para usar as tags. Tem o jeito certo de otimizar a sua descrição. De recomendar links. Para que tem playlist? Para que tem card? Para que tem tela final? Isso tem um propósito. Por que o YouTube permite que você corrija a transcrição automática e transforme ela em legendas padrão do seu canal? Porque isso tem um propósito. Para que serve os capítulos? Não serve só para as pessoas poderem saltar para os trechos que elas querem. Serve para deixar o seu conteúdo mais amigável para o seu público e para o algoritmo entender o que vale e o que não vale a pena recomendar. E tem uma outra coisa. O Google é o dono do YouTube. E sabe onde mais os seus vídeos também aparecem para as pessoas? Nos resultados de pesquisa do Google. As pessoas não pesquisam só no YouTube vídeo não, gente. As pessoas pesquisam no Google Vídeos também. E se o seu vídeo é bem otimizado, a chance dele aparecer em resultado de pesquisa do Google é maior. E aí você atrai visualizações vindas de fontes externas. O Bing da Microsoft também. São mecanismos de busca que recomendam vídeos. E eles recomendam baseado em quê? Em otimização. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer. Otimização é fundamental para o seu canal ter uma vida a longo prazo. Se você não quer resultado mágico, imediato e de curtíssimo prazo que não se sustenta, você tem que fazer otimização. E olha só, esse é o poder da comunidade lá do Discord para quem é membro do canal. Para quem é membro do canal, esse é o poder da comunidade, porque a gente troca informação, a gente discute. A Carol mesmo estava lá, colocou lá no fórum, na parte que a gente está discutindo SEO, otimização, a ideia que ela tem para título de um vídeo dela, e ela foi lá perguntar a opinião. É o lugar para a gente debater. Você pode ali experimentar e perguntar a opinião do pessoal sobre uma capa. Não precisa ser só capa do seu próprio canal, mas capas de outros canais. Gente, o que vocês acham que essa pessoa fez aqui? Qual foi a estratégia por trás desse vídeo? Olha o roteiro desse canal, olha que interessante, olha os meus gráficos estão desse jeito. Gente, ter com quem conversar, interagir e aprender, a gente sai dessas
bobagens de tentativa de ficar adivinhando o que funciona e o que não funciona dentro do YouTube, com resultados que aparentemente são mágicos. Quem quiser ser membro do canal, link tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser saber como é que otimiza os seus vídeos para você não perder as chances de crescimento do seu canal, tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre técnicas de SEO, de otimização para melhorar sua taxa de clique, sua retenção. Basta você acompanhar, tá inscrito aqui no canal e procurar esses vídeos. Aí sim você vai ter sucesso. A gente quer dominar o YouTube. Nós queremos ter controle da nossa produção de conteúdo. Se é esse o seu objetivo, assiste os meus vídeos.